Então, como eu falei na primeira parte do nosso vídeo, toda a palavra de Deus está interligada. Ela foi escrita por uma só pessoa, que é o Espírito Santo. Sabendo disso, vamos dar continuidade aqui no nosso estudo. Aqui vamos para o versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Irmãos, isso não é simplesmente ler a palavra ali por cima, é você dedicar tempo, é você buscar, é você ter prazer em cumprir a palavra, é você saber que existe um mandamento que está na palavra e você vai e cumpre aquilo sabendo que é o melhor para você e você fica feliz, entendeu? E é isso que a palavra quer despertar em cada um de nós, que nós tenhamos felicidade, que nós tenhamos prazer em cumprir aqui a palavra do Senhor e meditar na palavra. É ler e ficar pensando, é esperar que Deus fale com a gente. Não é você chegar diante de Deus como se vai ao supermercado com a sua lista de compras, sua lista de necessidades, somente, Senhor, eu preciso disso, disso e disso. Não, numa oração, num momento de intimidade com Deus, você tem que primeiramente agradecer e depois ouvir o que Deus tem para dizer para você, meditar na palavra dele, entendeu? E aqui, isso aqui é parte do cumprimento do princípio, tá? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui é parte, tá? É o principal que você tem que cumprir, é a sua parte, que aí Deus vem com a parte dele. Pois será como a árvore plantada, grifa plantada, que eu vou explicar já o que é essa plantada, a árvore plantada, junto a ribeiros de águas, a qual dá o fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Irmãos, isso aqui é a vida de quem serve a Deus, é a vida daquele que está ligado com Deus, tá? É o homem que é bem-aventurado aqui, segundo o Salmo, tá certo? E essa plantada aqui representa você. Quando você se torna essa pessoa na presença de Deus, você se torna essa árvore plantada, essa árvore escolhida. Ninguém quer plantar uma árvore qualquer sem saber que fruto que ela vai dar. Quando Deus nos vê da forma como nós nos colocamos diante dele, como servos fiéis, ele vai e nos escolhe, fala assim, não, realmente esse meu servo está sendo fiel aqui a mim, eu vou colocá-lo numa posição, eu vou exaltá-lo, e aí ele vai e nos tem como árvore plantada. Por que eu falei para grifar essa árvore plantada? Em Mateus capítulo 15, versículo 13, diz o seguinte: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. E uma planta arrancada pelas raízes, o que acontece com ela? Ela morre. Ela só serve para ser incinerada ou queimada. Então, meus irmãos, que nós possamos escolher ser árvores plantadas pelo Senhor, porque toda árvore que não for plantada vai ser arrancada. Então que nós possamos escolher ser árvores plantadas, tá? E aqui no versículo 3, no final, suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Isso aqui, meus irmãos, é o cumprimento da promessa. Quando nós tivermos nosso prazer na lei do Senhor, quando nós meditarmos na palavra de dia e de noite, quando nós estivermos ligados com Deus, nós seremos transformados nessa árvore plantada que, independente da situação que nós estejamos passando em volta, nossas raízes vão estar ligadas nos ribeiros de águas, que representa aqui o Espírito Santo, que vai estar nos alimentando, nos fornecendo coragem, nos fornecendo ousadia para estar e falar em qualquer situação. E ao final aqui, tudo quanto fizer prosperará. Então, se você for fiel a Deus, se você devolver seu dízimo, sua oferta, se você cumprir fielmente tudo que tem na palavra do Senhor, tudo que você fizer prosperará. Isso não está ligado ao quanto você ganha, mas à sua fidelidade, ao seu cumprimento desse princípio aqui. Tá? Não importa se você ganha pouco, se você ganha um salário mínimo, se você ganha, se você é autônomo, se você faz bico e ganha pouco ali, tudo, lógico, tudo lícito, tudo que agrada a Deus, né? É um emprego que está dentro aqui dos empregos que agradam a Deus, lógico. Você não vai cometer crimes e isso você vai prosperar, lógico que não, tá? Então, só para deixar claro aqui, tudo o que você fizer prosperará
quando você estiver cumprindo esses princípios aqui, tá? Então receba essa palavra no seu coração para que você seja abençoado. Aí vamos para o versículo 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Os ímpios, eles aqui são equiparados a um resto de árvore, a um resto de uma planta, uma folha seca, uma coisa que não tem valor, tá? E é assim que eles vão ser tratados no dia do juízo. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Versículo 5, que eu acabei de ler, vamos para o 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então, irmãos, que todos nós possamos escolher o caminho dos justos, porque nós vimos aqui que é um caminho que agrada ao Senhor primeiramente, e é um caminho que traz a vitória. Se você depois quiser ir no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, Josué está no momento crucial da vida, que ele está substituindo Moisés também. Eu vou falar sobre isso porque está dentro desse assunto aqui. Se você for ler o Josué 1:8, você vai ver Deus iniciando ali a conversa com Josué e falando: Josué, eu vou só te falar uma coisa, Josué, para você ter sucesso. Não se aparte o livro da lei da tua boca, medita na lei de dia e de noite e faz tudo conforme está escrito, que você vai ser bem sucedido, você vai ser um homem de sucesso. É a dica que Deus dá para Josué, ser um líder de sucesso e responder bem ao comando do povo de Israel no lugar de Moisés, e a gente vê que Josué cumpre fielmente o que Deus diz e ele se torna um grande homem de Deus. E que todos nós possamos, eu, você, nos dedicarmos cada dia mais à leitura da palavra, a meditar na palavra, porque o inimigo ele só quer um pezinho, ele está ao nosso derredor. A palavra diz que ele está ao nosso redor todo momento, buscando o melhor momento para nos atacar. E quando você pode prestar atenção, ver uma reportagem, um vídeo de animais caçando, por exemplo, um bando de leoas caçando algum animal, elas escolhem quem? O que se afasta, o que está mais, ou o que está doente, ou o que está mais frágil, mas normalmente é aquele que se afasta do bando. Então, não se afaste da presença de Deus, não se afaste das pessoas que te levam para a presença de Deus, tá? Não se torne um escarnecedor, não se junte com quem zomba da palavra de Deus, né? Não caia nesse engano, nesse engano gradativo que começa com um conselho, depois você já está andando com aquela pessoa, depois você está sentando na mesma mesa daquela pessoa. Não caia nisso, porque isso desagrada a Deus. A maioria dos jovens que tem morrido hoje por conta dessa guerra de facções, eu tenho certeza absoluta, são jovens que não ouviram o conselho dos seus pais e aí caíram, né, perderam a bênção, porque quem honra pai e mãe, é um primeiro mandamento com promessa, terá vida longa, né? Então quem desobedece, ao contrário, tem vida curta, que é o que a gente está vendo aí. A maioria desses jovens aí são bem jovens que estão morrendo, né, com essa guerra de facções. E é impossível a gente não ver o contraste, né, de quem serve a Deus e quem não serve a Deus. E eu quero deixar esse estudo aqui para você meditar, porque falou muito comigo, espero que tenha falado com você, e eu faço votos que você seja muito feliz e que tenha uma vida próspera e cheia de alegria.